Boa noite, boa noite. Hoje com um atraso, desculpem. Ah, Cá estou eu para o nosso cantinho das 9. Deixem-me só pôr isto assim direitinho. O cantinho das 9, ou o direto das 9, que já começou há uns meses, acontece para nos lembrarmos de tirar um tempinho do nosso dia para nós, para nos escutarmos, para estarmos em sintonia com a nossa vibração mais pura, com a nossa essência, com o amor. E por isso, aquilo que fazemos para quem está a entrar aqui pela primeira vez é entoar ou cantar com diversas melodias o mantra Om Namo Narayanaya, que quer dizer de uma forma simples as minhas saudações àquele que está em tudo e em que tudo está, o amor. Portanto, aqui celebra-se o amor. E hoje eu tenho uma convidada que me deixa muito feliz e que nós vamos falar com ela já já. E vamos deixar que se apresente e que converse connosco. Se vocês tiverem questões, já sabem, podem sempre entrar, partilhar. Este é um cantinho sem filtros, sem vergonha, sem tudo aquilo que normalmente enfim, nos deixa um bocadinho enclausurados. Aqui não existe isso. Olá, boa noite. Boa noite. Então, aqui são 9 horas, aí são 5 da tarde. 5 da tarde. Pronto. Eu jantei agora e vai lanchar ou já lanchou, é isso, certo? Então, tinha dito aqui às pessoas que habitualmente estão presentes neste momento, que é o Cantinho das 9, chamamos-lhe assim. É um direto que acontece às 9 horas, todos os dias, já há uns meses, e que, na verdade, às vezes há uma meditação, outras vezes falamos de temas que as pessoas, enfim, querem partilhar, querem falar sobre esse tema, mas a grande maioria das vezes o que acontece, ou aliás, acontece sempre, independentemente do resto, é entoar ou cantar, na minha voz que parte de o Om Namo Narayanaya. Eu falo muito, agora eu não, vou pedir, antes de mais, vou agradecer por aceitar o meu convite, por estar presente neste nosso cantinho das 9. E eu só estou a explicar em que é que ele consiste, porque na verdade eu fiz o convite, mas nem expliquei bem o que era. E, portanto, muito obrigada por ter aceito ainda assim. E queria pedir que se apresentasse, que falasse de si, que nos dissesse o seu caminho, tudo o que entender. Ai, obrigada pelo convite. Não, eu acho que é sempre bom a gente se encontrar para falar de coisas boas, né? Acho que a gente precisa desse movimento muito no mundo, então é uma delícia, eu adoro. E, bom, eu sou Marina, ou Suprasaneshwari, vocês podem escolher. Marina é meu nome civil e Suprasaneshwari foi o meu guru, né, que deu esse nome para mim. E eu moro aqui no Brasil, tenho um seva de coordenar aqui a Bhakti Marga aqui no país. Nesse momento eu estou aqui num dos nossos ashrams, que chama Casa de Narasimha, é um templo para Narasimha muito lindo que a gente tem aqui. E sempre, acho que aos poucos a gente vai entrando nesses movimentos e a meta é sempre ir depurando, né? A forma como a gente sente as coisas, a forma como a gente vê as coisas e vai atraindo também pessoas que estão no mesmo movimento, né? Que eu acho que é o mais legal. Então a gente consegue se encontrar e falar de coisas que alimentam a alma da gente, né? Bem, Então então aqui acho que é maravilhosa. Este último grupo que foi comigo ao ashram, algumas das pessoas, ou a grande maioria eram pessoas novas que foram pela primeira vez, está aqui a falar, foi pela segunda vez, e nós tivemos a oportunidade de estar juntas lá e de cantar, de ouvir a sua voz, de dançarmos juntas, não é? Toda aquela, eu falo muito aqui sobre toda aquela vibração, não é? Os bhajans, a forma como
como decorrem as orações, como se está no templo, o cantar, o dançar, as cores, a alegria, porque há pessoas aqui que não conhecem, que nunca foram. Será que eu posso perguntar, Marina, que é mais fácil para mim, eu tenho alguma dificuldade em decorar nomes espirituais. O meu é a Anadassi, é mais fácil. Ahm, como é que a Marina é monja? Então, eu vou tentar resumir, porque como é uma decisão que invade nossa vida inteira, normalmente tem grandes proporções, né? E Claro. grandes impulsos para chegar nesse lugar. Mas, de forma bem resumida, há alguns anos atrás, eu já pensava nisso, assim, já aos poucos, depois que eu conheci o caminho assim, da Bhakti Marga e o Guruji, quando foi uma conexão mesmo do caminho espiritual, que eu já sentia um chamado, mas quando eu vi Guruji pela primeira vez, foi a sensação assim de, ui, que bom, cheguei em casa, sabe? Assim, você fala assim, nossa, nem eu sabia que eu estava procurando tanto. E essa sensação que eu tive, né, naquele dia. E a partir daí eu comecei a querer mergulhar, foi uma coisa muito natural. Então, muitas coisas aconteceram e esse sentimento foi crescendo devagarzinho, esse desejo de viver só para isso, porque eu acho que é esse o objetivo, né, do brahmachari, da monja, enfim, é de você focar e é um exercício, né, significa aprendiz. Então, o que a gente aceita é tipo assim, ok, eu entendo que eu preciso aprender coisas demais e não tenho muito tempo para outras coisas. Então, por favor, deixa eu ser sua aprendiz e me ensina. Eu estou aqui disponível para aprender. Então, a gente se coloca nessa disponibilidade. E há uns anos atrás eu tive um derrame, eu tive um AVC hemorrágico e precisei ficar internada um tempo. Foi uma coisa atípica, porque foi uma região muito séria, mas eu não tive nenhuma sequela, eu não fiquei desacordada. Foi uma forma muito abençoada de passar por isso, digamos assim. E eu precisei ficar 15 dias na unidade intensiva, em observação, e eles me permitiram ficar com meu japamala. Então, assim, foi uma imersão forçada, digamos assim, um retiro forçado. E nesse período foi o momento em que eu pude pensar muito, reorganizar minha vida, assim, né? As prioridades. Eu tive tempo. Pela primeira vez, 15 dias para não fazer nada, só organizar internamente, mantrar e organizar. Então, ali cresceu mais o meu desejo, sabe? Então foram acontecendo situações que foram me colocando numa situação assim. Guruji falou para mim depois de um ano, você entendeu, né, que para morrer é isso aqui, né? Tá na hora de viver só para Deus. Eu falei, ok, entendi, tô entendendo, tá muito óbvio. E aí esse sentimento foi crescendo, crescendo, até que ele permitiu que eu fosse iniciada. Então um processo. Certo, mas a Marina tem filhos, não é? Tenho dois filhos, né? Portanto, há toda uma vida antes, não é? Depois há um despertar mais para o caminho espiritual, ou ele já existia, mas o mergulho foi maior a partir sobretudo dessa altura, do derrame, e houve uma sequência de acontecimentos que fizeram perceber que, ok, eu quero ir por este caminho, este é o meu caminho, eu quero mergulhar aqui o mais possível. Na verdade, assim, eu tive filho super nova, né? Assim, quer dizer, super nova depende do contexto, né? Mas assim, eu tive com 19 para 20 anos, meu filho mais velho. Então é jovem, né? Então, assim, foi uma coisa, acaba atropelando um pouco algumas fases da vida. Então, eu sempre amei, assim, tudo relacionado ao yoga, ao hinduísmo, sempre me atraiu muito, sempre me puxou muito. Mas sabe quando você quer pular? Pensa numa criança. Uma criança querendo pular da cama, mas ela não tem coragem. Tem que ter alguém ali que ela confie para ela conseguir se jogar. Então, quando eu conheci Guruji, ele foi essa pessoa que me fez confiar para conseguir me jogar, né? Existia esse anseio, mas ainda não tinha aquela chave que faltava para eu pular dessa altura, digamos assim. E para os meninos isso sempre foi muito natural, de certa forma, porque não era exatamente dessa forma, mas isso permeava nossa vida. Eram os meus interesses, eram o que eu lia, o que eu estudava, eu gostava já do assunto.
Então, para eles foi natural, sabe? Foi tranquilo, foi um E, processo, né? eh, enfim, curiosamente ou não, mas tenho um irmão que também é monge e que vive no ashram do Guruji. Eh, eh, Aliás, quando eu a chamei, como é que nós nos conhecemos? Eu, portanto, com o grupo de portugueses que aqui as pessoas sabem que fomos à Alemanha, levei à Alemanha na semana passada ou na anterior, já não me recordo, na anterior. Há pessoas que estão aqui, de certeza, do grupo. Nós estávamos no ashram, na entrada do ashram, já tínhamos jantado, era aquele momento só de estar ali a conviver um bocadinho para depois irmos para dormir, não é? Porque as orações, o templo, portanto, as orações são muito cedo, são às 7 da manhã, então lá apagam as luzes às 10 da noite e tudo é um bocadinho diferente. E estávamos, o grupo de portugueses juntou-se, fez ali assim uma roda, e eu estava a dizer, vamos cantar, vá lá, vamos. Estava lá uma pessoa que canta muito bem, mas que não estava, enfim, estava noutro processo, não estava com muita vontade de cantar. E eu dizia, vá lá, vamos fazer um bajé, vamos. E quando olhei, quer dizer, ouvi duas pessoas a cantar, cheias de alegria, e disse, ok, vou atrás delas. Não vos conhecia, não é? Mas também, a minha natureza já é assim, eu falo com as pessoas normalmente, desde que me lembro, mas mesmo que não as conheça, sorrio e abraço, enfim. Mas, mas ali mais ainda há essa naturalidade. E, portanto, eu fui ter com vocês e disse, por favor, venham para o nosso grupo, porque é preciso agitar ali aquilo. E vocês logo vieram e a alegria foi maior ainda, e cantaram, e foi aí que veio o Guruji, se sentou connosco e cantou, e foi um momento incrível, maravilhoso. E pronto, e foi aí que nós nos conhecemos. Eu não fazia ideia, eu conhecia o seu irmão há algum tempo, desde que vou ao ashram, mas acho interessante. Dois irmãos, ah, pronto, vivem em países diferentes, fazem. E ambos são monges, não é? Eu não sei se mais alguém na família. Sim, ok. É. O Guruji foi pegando um por um, foi pescando, assim, sabe? Hoje, minha mãe também é brahmacharine, Ok. É melhor dizermos né? monge. É para mais. Monja, monja, pronto, monja. Mais fácil, né? Tá. É. Minha mãe também é monja e meu pai, ele cuida de um centro da Bhakti Marga no estado que ele mora, um outro estado aqui do país. Portanto, todos estão de facto neste. É, Ok, que giro. facilita muito as coisas. A gente se entende muito mais. Me sinto honrado, porque há famílias que, enfim, por exemplo, a minha mãe, a partir do momento em que eu conheci o Guruji e conheci também assim, enfim, do nada, nunca é do nada, é no momento certo, mas fui cair lá assim um bocado de paraquedas, e na altura, depois cheguei a Portugal. E vinha assim meia. Não sei bem explicar, não é? Estava a tentar processar ainda, não é? A mente só não conseguia, então estava a haver ali um processo entre a negação e o uou, o que é isto? Quando cheguei a casa, partilhei com a minha mãe. E a minha mãe imediatamente, até nem estava à espera, quer dizer, disse eu quero conhecer, e logo a partir dali começou a procurar na internet, e ficou muito ligada sem sequer, sem nunca ter estado fisicamente com ele, e portanto foi logo um processo muito rápido para ela, rápido no sentido de ok, eu quero muito conhecer, quero muito estar com ele, quero muito ir, quero muito. E eu começou a ouvir e começou, pronto. O meu pai, não, o meu pai é. Mas respeita-me.
portanto, tem as crenças dele, vê o meu caminho, vê aquilo que eu vou fazendo e ali eu digo, pai, vou com 30 pessoas ao Ashram na Alemanha, ou pai, vou ver o Guruji, ou pai, vou não sei. E ele tranquilamente, ok, está tudo bem, mas há casos em que isso não acontece, não é? Todos sabemos que há casos enfim, pessoas que seguem este caminho, sejam monges ou não, e que têm dificuldades a esse nível, porque os amigos afastam-se, porque a família não entende, porque inclusivamente acha que é uma seita. Fanatismo, né? Muita gente acha que é um fanatismo, você está entrando demais nisso, né? Hum, Então, sim. é. E que as pessoas ficam desenraizadas, que não. Pronto, e acho que isto é muito injusto. E fiz um post há pouco tempo sobre isso. Até aqui, tendo este cantinho e as pessoas sentindo-se bem só porque encontram, nunca mantraram eventualmente e têm o primeiro contacto, digamos assim, com um mantra, com um japamala, e se sentem bem, ainda assim há quem chegue e diga. Então, mas que raio de coisa é esta? Não és nutricionista? E então eu fiz um post anteontem ou ontem, já não sei, a dizer esta página só segue quem quiser. Nutricionista é a minha profissão, eu sou um ser humano, uma mulher, e antes de mais tenho um caminho espiritual e, portanto, enfim, só vê quem quer. Acho que as pessoas têm medo do desconhecido também, né? Tem essa cultura do medo, né? Então não ouvem muito falar e o preconceito já dá uma. Aí muitas vão perdendo isso devagarzinho, mas enfim, tem gente que faz as escolhas mesmo, não tem. A tendência é criticarmos, e eu não digo, eu não falo só dos outros, falo de mim inclusivamente. A tendência a fazermos julgamentos, de alguma forma criticar, enfim, é comum, não é? Cada vez mais, quando mergulhamos um bocadinho mais em nós, no que somos verdadeiramente e andar a correr, vamos percebendo que quanto mais, aquilo que mais julgamos é aquilo que mais precisamos de trabalhar, não é? Eu sinto isso. Um, mas bom, cada um no seu sítio e aceito todas as críticas e formas de ver. Está aqui alguém a dizer. Acho engraçado que quando alguém se enfia no trabalho a ponto de ficar com burnout, as pessoas acham isso normal. Mas quando se trata de espiritualidade, acham estranho. Eu não estou a perceber, não percebi a questão. Acho que ela quis dizer, se eu entendi, esse excesso do trabalho que chega ao ponto de fazer você chegar no seu limite, você não suportar mais é normal. A gente normaliza isso, mas quando a gente mergulha numa religião já estranha, as pessoas estranham um pouco, né? Ok, ok. No que... Não é possível que seja isso. Eu já tive um burnout. E aliás, eu conheci o Guru após o meu burnout, e agora cada vez se fala mais nisto, infelizmente, e na altura tive a sorte a sorte, enfim, de o médico que me acompanha, a pessoa está a dizer isso, foi isso mesmo que ela quis dizer. Obrigada, Marina, eu não tinha percebido bem. O meu médico disse-me, oh Ana, está com burnout, está com um esgotamento, desculpa, a minha cadela está aqui a arranhar-me. Portanto, tem que. Vamos medicar. Eu disse, doutor, mas eu disse isto com uma clareza imensa. Eu disse, eu sei que não é uma coisa física. Eu preciso de sair deste lugar em que eu sou a Ana, que está sempre a trabalhar e a fazer coisas, e estar um bocadinho mais só, enfim, comigo e mergulhar mais na minha espiritualidade que fui deixando ficar um bocadinho de lado, não deixando tempo para isso, digamos assim, durante bastante tempo. E foi isso que me levou a um extremo, sinceramente. O corpo ia gritando e chegou a uma altura em que gritou mesmo muito. E até ao ponto de dizer assim, minha amiga, já não segues mais sem te escutares. E, portanto, se nós pudermos fazer isso, é maravilhoso.
Está aqui o seu irmão a dizer olá, vocês duas, Jai Gurudev. Jai Gurudev. Cheguei. Aqui E temos. é, e é triste que muitas histórias são assim, né? Muitas pessoas esperam chegar no limite, eu também fui assim, a gente chega no limite, a gente se atropela a ponto de não dar mais conta para conseguir. Me lembra muito a história do. Bom, tem um livro, né, uma escritura que a gente lê muito Bhagavad Gita, né? E Ele- tem um momento no Bhagavad Gita em que a Draupadi, ela estão tentando tirar o sari dela, tem uma passagem, né? E é muito a gente fica agarrando, a gente não quer que aconteça, a gente segura com uma força enorme, até a gente não aguentar mais, não ter mais força, a gente cai, aí a gente entrega, né? E é muito comum a gente ouvir histórias desse jeito. É tão triste que a gente precise passar por isso para relaxar e se permitir conhecer algo, para alimentar a alma, né? Também, não só o corpo, né? É muito comum. e acho que este Cantinho das Nove tem como propósito isso. Eu escrevo livros também e o último livro que escrevi conta um bocadinho essa parte da história e também, porque inevitavelmente também acaba por estar ligada à alimentação. Eu falo sobre a alimentação do sentir, a necessidade de todo o tipo de nutrição, de fora para dentro, de dentro para fora, sobre o meu burnout, e falo sobre o Guruji e sobre, enfim, esse momento. Porquê? Porque mesmo na parte da fome emocional, que é a minha área, não é? Sendo nutricionista, muitas vezes isso acontece precisamente porque nós não estamos bem, não sabemos porque é que não estamos bem, achamos que tudo não é, deste mundo ilusório, de tudo o que está à nossa volta, e então entupimos-nos de doces e coisas e não sei o quê que dão prazer imediato, quando na verdade não é nada daquilo. É tirar 5 minutos por dia para nos escutarmos, não é? Começar por aí e se calhar ficar sempre assim, ok? Ninguém está a pedir a ninguém para ser monge, para passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou para ir para o meio da natureza, ou para ir para. Não, seja onde for, há sempre 5 minutos para, como o Guruji diz, nem que seja só para respirarmos, inspirarmos, expirarmos e estarmos só atentos a isso. Pronto, ok. Não é? Sabermos que há algo mais, que nós tocamos nisto, mas há outra parte cá dentro que faz isto viver, digamos, e que nós não tocamos, não nasce, não morre, e é a nossa essência, não é? É a alma, é o amor. E este cantinho serve, enfim, para falar sempre um bocadinho sobre isso. Marina, já percebeu que eu falo demais, não é? Começa Falo necessário. a Marina muito mais enfim, para ensinar do que eu, com toda a certeza percebo muito pouco, sigo o hinduísmo, faz-me todo sentido, mas na verdade quem me fez sentir um amor que eu nunca tinha sentido foi o Guruji, ao ponto de quando ele veio o segundo grupo, eu dizer-lhe, Guruji, eu trago as pessoas, mas eu não sei responder à grande maioria das perguntas que me fazem, porque eu conheço pouco as escrituras, está ali o Bhagavad Gita, e tenho o essencial, enfim, e vou lendo, mas eu sei muito pouco. E estávamos num satsang, estávamos todos juntos, eu disse isto à frente das pessoas. Eu sei muito pouco, portanto, eu eventualmente não sou a pessoa certa, devia se calhar passar a uma pessoa para que elas conhecessem. E o Guruji disse: O que é que te traz cá? E eu disse: O que me traz cá é o amor por ti. E ele disse: Então está tudo certo, as pessoas que vêm contigo vêm porque sentem que há um chamamento de alguma forma. Se quiserem saber mais, elas vão procurar. Bom, mas eu acho que eu falo muito do Bhagavad Gita aqui, embora saiba pouco, sei o que vou lendo, e já tínhamos falado dessa história do Sari, até com o Swami Revati,
E eu uso muito essa história na minha vida, o não largar, é o pedir ajuda, não é? É hum, pedir ajuda de alguma forma, mas não largar, continuar a querer controlar, não é? É se apegar ao problema, né? Entre aspas, né? Porque a gente acha que a gente vai ter que resolver tudo, né? Então a gente segura, agarra pra gente resolver, mesmo quando a gente não vai ser capaz, né? Porque nem tudo a gente consegue mesmo. Eu, pelo menos, tem muita coisa que eu preciso largar mesmo. É. É uma aprendizagem. E como é que se faz isso? Sim, sem dúvida, mas como é que se facilita isso? Porque nós estamos formatados de tal forma, hum, a controlar e não controlamos nada, na verdade, mas a achar que controlamos. Como é que se... Meu treino, assim, é muito pessoal, né? Mas eu acho que pra mim funciona. Tá sempre lembrando também que a gente vive dentro de uma sociedade pré-estabelecida, a gente já nasceu em algo pronto, né? A gente constrói a nossa vida particular até certo ponto, porque ela é como se a gente tivesse que encaixar ela dentro de algo que já está caminhando. Então a gente não tem a gente não entende que a gente tem uma liberdade muito maior do que a gente tem em alguns aspectos. A gente só vai no automático em algumas coisas, né? Então eu acho que quando a gente, pelo menos, nem que seja em 1%, a gente entende que nem tudo precisa ser daquele jeito, que por mais estranho que pareça, coisas básicas eu posso negar, né? E, ok, tá tudo bem. Acho que é um autorrespeito muito grande também, a gente aprender a gente não se conhece, né, Ana? Sim. A gente não para para ver o que que a gente gosta, é uma coisa muito no automático. Então, se eu trabalho e toda sexta-feira o pessoal sai para desafogar um pouco, automaticamente eu vou nesse movimento e não penso se é realmente aquilo que eu quero fazer, ou se eu prefiro ir num cinema sozinha, que seja, vai ser muito prazeroso, mas eu não penso na possibilidade. Que ir no cinema sozinha é visto como coitada. Nossa, sozinha. Ah, então a gente vai vai se adaptando, se moldando, se atropelando, começando a calçar o sapato apertado pro pé, até achar que pode escolher alguma coisa, né? E eu acho que isso já é um passo gigante, que abre um horizonte tão grande quando a gente vê que a gente pode dizer um não super delicioso e doce para algumas coisas e ter escolha. Eu acho que isso é. É. Uma amiga diz, que nos ensinaram a competir e não a confiar. E de facto eu concordo plenamente com isto. Nós somos, enfim, a educação que recebemos, a grande maioria das vezes é essa mesmo, não é? Deves ser o melhor nisto, deves tentar. Não, eu acho que eu não sou mãe, mas gostaria de, se tiver um filho, gostaria de o ensinar a ser livre, se é que isso é possível. Não faço ideia, mas. Ensinar, educar nesse mundo parece um cabo de guerra. Eu me sinto num cabo de guerra, às vezes. Sabe aquela brincadeira do cabo de guerra? Que eu puxo para um lado e o mundo puxa para o outro, às vezes, né? E é difícil, porque uma coisa tão básica que a gente ensina para as crianças, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem que falar muito sobre isso. Acho que tem alguns lugares que menos, mas é generalizado. Não confia em estranhos. Isso é tão dolorido de se falar. Porque a gente já, desde pequenininho, a gente fala, olha só, não confia, tá? Não aceita nada de estranho, não conversa com quem você não conhece. A gente precisa falar sobre isso em diversos contextos, realmente a gente precisa. Mas que triste precisar falar uma coisa dessa. Porque é isso que você trouxe, a gente já cresce assim, não confie. É a primeira coisa que a gente vai aprender. Para se sentir seguro, a gente não pode confiar. É muito triste isso, gente, é muito cruel mesmo, porque E também vai acabar por fazer com que na idade adulta tenhamos muitos comportamentos que vêm daí e que nós já nem associamos, não é? Mas que vêm totalmente da forma como fomos educados, mas às vezes em coisas muito pequeninas. Houve uma frase que a avó disse, houve um momento que alguém disse, nem sequer é por repetição, às vezes são coisas muito pequeninas e que nos moldam completamente toda, não é? Até pararmos e pensarmos. Eu dou um exemplo parvo, mas que eu e é parvo mesmo, mas é real.
Só para neste contexto. Eu tinha duas amas e uma delas, enfim, eu era, lá está, era uma criança, como todas, gostava de ir mais para longe, correr e andar, né? E eu ia apanhar flores, sempre que via uma flor, eu saltava, ia e apanhava a flor e dava-lhe a flor, ia e apanhava a flor. Só que, claro, aquilo atrasava imenso o caminho. Primeiro que chegássemos, eu andava sempre naquilo, até que ela me disse esta flor, que eram as flores que estavam lá em mais quantidade nesse caminho que nós fazíamos, esta flor é uma flor muito má. Eu vou dizer exatamente o que ela me disse. Esta é a flor do diabo. Eu disse, a sério? E eu na altura andava num colégio de freiras. Andei durante a minha infância, a minha adolescência. Eu disse, a sério? Que horror! Então, durante anos, eu não podia ver aquelas flores. E já era uma coisa que nem sequer. Eu não sabia porque é que eu não podia ver aquelas flores, porque não era uma coisa já consciente, não é? Ai, foi porque a dona Dionísia disse que era. Não foi nada disso. Até que um dia eu olhei e disse: caramba, estas flores são tão bonitas, porquê é que eu as nego? Porquê é que eu não gosto delas? E lembrei-me da história e disse: não há direito de fazer isto, não é? No caso foi uma flor, mas pode ser em coisas muito importantes da nossa vida, não é? E às vezes não é nem uma fala, né? Às vezes a forma como a pessoa se porta, a forma como a pessoa olha. Às vezes não precisa nem da parte verbal. A gente se incomoda, já se molda para não passar por aquela situação um pouquinho desconfortável e já nem sabe o que que aconteceu depois. Eu acho que para essas coisas as escrituras me ajudam muito, assim, porque o Bhagavad Gita ele fala de muita coisa que né, às vezes eu tô lendo e eu falo, nossa, como eu precisava ler isso aqui, eu precisava desse verso hoje. É um colo de mãe mesmo, assim, tem horas que é. E aí assim, me acolhe, me reorganiza mesmo, assim, me ajuda a discernir melhor as coisas, talvez. Acho que seria isso, né? Me dá um outro ponto de vista. Acontece-me isso muitas vezes, eu estar a passar um processo qualquer, enfim, normal, e abrir aleatoriamente o Bhagavad Gita e pumba, ok, tal e qual, é isso. Precisava tanto de ler isto. Incrível. É brutal. Aqui alguém está, a Sofia Queiroz diz das 9 e por incrível que pareça, nos 5 minutos de meditação fartei-me de chorar e agora, isto deve vir outra coisa, e agora ganhei ainda mais interesse. Vou a Portugal, queria saber um bom livro pelo qual devo começar para estar a aprender. Ah, já sei, porque ontem nós fizemos uma meditação um bocadinho mais intensa. Ok, Sofia, depois se quiser mande mensagem privada, está bem? E falamos um bocadinho. O Perito está aqui, entretanto só queria ver se há aqui perguntas. Minha gente, temos aqui a Marina, aproveitem para lhe fazer perguntas hoje, porque a Marina não vai estar aqui nos próximos diretos das 9. A Marina tem um caminho espiritual. Ah, está aqui. A Sara, gostaria de saber como se chama mesmo essa escritura e onde adquirir. Eu vou buscar. Então, esta é a escritura, mas esta é a versão grande, ok? É a versão original. Existe uma que é assim quase um livro de bolso, de viagem, que eu não tenho aqui agora, que é o essencial. Deixa eu ver se eu tenho aqui pertinho de mim. Eu não tenho aqui pertinho. Daqui a pouco eu levanto e pego ele um pouquinho pra É, gente ver. O essencial, o menorzinho. e para quem não sabe, um japamala é isto. Embora quem está nos diretos normalmente sabe, mas este é um japamala e nós já mantramos várias vezes com ele. De qualquer forma, há sempre pessoas novas nos diretos e é interessante falar sobre isto. Então, Marina, a Marina tornou-se monja com que idade? Então,
Eu tive uma iniciação primeira em 2017. Uhum. Então, com 33 anos, mais ou menos. Ó, chegou o primeiro. Uma voz ouviu a gente aqui, não acha? Esse é o pequenininho. Super simples, sabe? Básico para estar junto. Então, em 2017, eu fui iniciada pela primeira vez como monja e passei por vários processos. Foi muito forte, foi muito importante para mim. Em 2018, o Guruji tirou esse voto e me fez, como é que eu falo? Me transferiu para um voto que a gente chama de grihasta, que é quem tem família, quem cuida da família no mundo, né? Existe um conceito de vida dármica, digamos assim, de uma vida que seria correta, né? No hinduísmo, que é mais ou menos assim. Até 25 anos, naturalmente, nós vamos viver como brahmacharis ou monges, que é o período em que a gente está aprendendo. A gente precisa aprender como estar nesse mundo, sobre espiritualidade, como ter base suficiente para ter uma vida saudável e que a gente some nesse mundo, não só materialmente como espiritualmente. Que é uma vida equilibrada, ela tem esses dois lados, né? Então, a partir dos 25 anos, a gente aprendeu, teoricamente, e a gente abre espaço para essa vida de grihasta, que é uma vida familiar. Então a gente vai casar, a gente vai ter, pode, né? Quem quiser ter filhos, enfim, construir essa forma, trabalhar, ganhar dinheiro e etc. Então, quem escolhe, quem passa por essa vida de grihasta, depois elas é como se tivesse aposentadoria, tem um momento que você já criou seus filhos, você já finalizou esse processo e você faz, pronto, já vivemos isso o suficiente, agora eu vou me retirar e vou mergulhar no meu caminho espiritual. Que esse tem outro nome, que seria o Vanaprastha. Então você vai se dedicar agora para o seu caminho espiritual. Tem esse caminho que eu fiz ele sem consciência, não dessa da forma correta. É difícil falar essa palavra correta, que eu já estaria julgando, né, a forma como eu fiz a minha vida, mesmo sem ter essa consciência. Mas se a gente levar essa como se fosse a forma ideal, eu tive filho com 19 anos, 20, então assim, fui atropelando, fui misturando as coisas, não tinha essa consciência, não tive esse momento da aprendizagem, desse respeito comigo e de aprender tudo que eu precisava para dar o primeiro passo de uma forma mais segura, firme, né? Consciente, acho que consciente é uma boa palavra, consciente do que eu estou fazendo. E então ele me iniciou em 2017, foi muito forte, foi muito importante para mim, foi uma conexão muito forte que eu senti assim, foi um passo muito importante para mim. Em 2018 ele muda meu voto para Grihasta, que para mim foi muito difícil essa mudança também. Nossa, sofri porque eu não entendia, mas foi muito importante. Porque esse período, nesse meio, entre aquele voto, entre 2017 e 2022, 2018, né, quando troquei meu voto para essa vida familiar, que é o que eu já vivia, né? É o que eu vivo também, porque eu tenho meus filhos. Certo. Para mim, me fez mergulhar em coisas que eu jamais pensaria se eu Mas ó, tivesse tido. só uma questão. Portanto, fez os votos para ser monja, mas depois deixou de ser temporariamente. Isso. E na altura não. E nesse período eu não me casei, não vivi isso necessariamente. Mas aquele ditadozinho clássico, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Tortas pra gente, né? Que não entende o que ele tá fazendo. Não vemos o. Mas, pois, a gente não vê o todo. Mas esse processo de mudar, de perder, porque pra mim, aí eu comecei a pensar, né? Mas perdi o meu voto, mas o que é perder, o que é ganhar? Se eu tô sofrendo tanto porque eu perdi, é porque eu estava apegada a isso. Apegada por quê? O que isso significa para mim? Porque se no fundo a única coisa que eu quero é seguir o meu caminho espiritual, passar pelo que eu tiver que passar e entregar, eu não tinha que estar muito preocupada, porque eu estaria servindo. Eu continuo servindo. Então eu comecei a me colocar em situações e pensar em coisas que eu não pensaria se eu não tivesse passado por esse processo, sabe? Então foram momentos difíceis, o início foi muito difícil, porque a gente, Bhagavad Gita de novo, né? No capítulo 2 ele traz que se a gente deseja alguma coisa e a gente não tem, a gente vai
sentir raiva. A gente frustra, a gente sente raiva e a raiva tira nosso discernimento, tira nossa inteligência. A gente não consegue pensar muito bem enfim, se organizar. E eu passei por esse pequeno momento de sentir raiva, mas por quê? E sofri até que eu relaxei de novo e aceitei. E aí foi ficando mais fácil, e aí amadureci algumas coisas que eu precisava amadurecer, entender. E esse ano ele me permitiu voltar pro Volta de novo. Então eu nem sei, quando me pergunta por quanto tempo, eu nem sei. Dá pra dar um quebradinho lá, um quebradinho aqui, mas para mim foi um processo só, sabe? De formas diferentes. Mas eu volto foi 1 ano e meio, mais ou menos, de 2017 até, e depois, agora mais uma vez. Então, Ok, né? ok. A vida de uma monja, portanto, aqui estavam a perguntar o que é levou a ser monja e, no fundo a resposta já foi dada. A vida de uma monja pronto, temos aqui uma monja um bocadinho diferente das que já conhecemos, dos que já conhecemos aqui, porque os que conhecemos aqui não tinham família, não tinham filhos, etc. Portanto, há aqui uma novidade, não é? Ok, é possível ser monge com uma vida para trás, portanto, e viver com a família, com os filhos, cuidar dos filhos. O que é que difere então? Uma monja não trabalha, não. hum, Então, a gente tem a forma clássica, digamos assim, né? A forma mais tradicional, que aí estaria morando num ashram, dentro do ashram, não precisa, né? Estaria servindo só a isso, então. Mas eu acho existem as duas realidades. Assim, são duas realidades simultâneas, a interna e a externa, né? Então existe a parte externa de ser monja, seria não trabalhar, que seria se dedicar, não pode ter marido, não. O voto de celibato está incluso nesse processo. Podia ter tido marido nesse intervalo, certo? Poderia, mas não me interessava pela ideia, apesar de ter saído, né, durante esse período. Agora, existe também a parte interna, é como eu sinto, como eu me porto na vida, como eu enxergo o meu caminho, como eu coloco o caminho espiritual dentro da minha vida. Então, sem essas duas realidades, elas têm que caminhar juntas, né? Então, tem a parte externa do não casado, não ter companheiros, do trabalho. No meu caso, eu trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar os meus filhos, mas ao mesmo tempo não sei te explicar, porque quando a gente começa a fazer escolhas que a gente sente que, Que vem do como é que eu coração. falo? E que a gente sente que tá certo, sabe? É por ali mesmo, não tem nenhuma dúvida. As coisas começam a acontecer, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? E é diferente. Não é? Quando aprendemos, sobretudo, a ouvir aquela primeira, o primeiro pensamento, aquilo a que chamamos de intuição, na verdade. É isso? Não. Eu acho que a intuição ela vai dar o primeiro passo, né? Vai te mostrar ali, tá, é por aqui. Mas quando a gente sente essa alegria, esse prazer e essa sensação de pertencimento do lugar em que você está, porque quantas vezes a gente vive e tá fazendo coisas que a gente tá legal, mas a gente não se sente pertencente daquilo exatamente. Isso é muito comum, né? Então, É. assim, a gente faz coisas porque a gente precisa, a gente dá um jeito de ser feliz ali, porque a gente é muito habilidoso, nós somos muito habilidosos para dar um jeitinho e não sofrer tanto, mas a gente não sente aquela sensação de pertencimento mesmo. Eu pertenço a esse lugar, eu estou vivendo algo que é para mim mesmo. Isso traz uma alegria genuína, a gente fica feliz de uma forma sem precisar pensar muito no assunto. É natural, né? Então, é disso que eu falo. Quando você chega nesse lugar, diz assim, nossa, eu não poderia estar vivendo outra coisa, porque não tem nada que encaixe mais do que isso comigo. E Essa, né? isso é o Fala. que a Marina sente em relação a ser monja. Ok. Mas Ah. é o que sente, por exemplo, em relação à profissão que tem, ou vai tendo profissões diferentes? Eu sou professora de artes, eu sou da área de artes, Ok. então eu tenho a felicidade de poder juntar as duas coisas. Hum. Né?
o que eu trabalho, a minha habilidade com o meu caminho espiritual. Então, faz assim, meu conceito de Vaikunta tá no ateliê pintando com Guruji. Tá ótimo pra mim, sabe? Não precisa de mais nada. Mas, sim, eu acho que é isso. Quando a gente entende um pouco esse lugar do aprendiz, eu acho que uma das coisas principais é conseguir ver Deus em tudo, né? É muito fácil falar isso de certa forma, mas viver é um pouquinho mais difícil, né? Em tudo, em todos, é algo que a gente fala com tanta facilidade. Temos que ver Deus em tudo e em todos. Ok, muito bonito. Mas agora vamos tentar fazer isso, né? É um pouquinho mais complicado, mas possível. E às vezes a gente não consegue sempre, a gente oscila, a gente está aprendendo, né? Então dá uns tropeços e volta. Mas isso para mim é um grande divisor de águas. As angústias, esse conseguir estar atento e buscar Deus em tudo e em todos. Por mais que eu não consiga achar sempre e eu não seja perfeita, mas eu estou nessa busca. Então, gente, eu nunca senti tanta paz e tão pouca raiva, tão pouca angústia, porque essas coisas me apareciam com muita facilidade. A frustração é muito comum, eu quero educar meus filhos, sabe? Eu tenho um filho de 18 anos, tem horas que a gente, né? É difícil, são desafios, mas hoje eu olho para ele assim e falo, não, tá tudo bem. Não tenho mais aquela angústia, como se eu estivesse falhando, talvez, ou existe um outro tipo de sentimento em que a gente vai elaborando dentro da gente, aos poucos, se a gente estiver disponível para isso, né? Então, a gente traz esses aprendizados para a nossa forma de viver, para a nossa forma de ser, em tudo na vida. Ah, Marina, está aqui, deve ser sua amiga, a Beta, a dizer que a Marina é um exemplo de mãe, amiga, filha, irmã, uma linda de amizade. Sim, percebe-se a energia, a vibração, é muito. Eu acho que é quase impossível não gostar de si. Mas, Marina, como é que nós, eh, independentemente de ser monge, não ser, vamos imaginar que nós sentimos, e é uma pergunta, não é, enfim, para mim não é preciso imaginar, é uma pergunta clara, que acontece com alguma frequência. Termos esse sentimento de, ok, isto é a decisão certa, tenho a certeza absoluta que isto é o caminho, que é aqui, e, e, e há não sei quantos entraves e não sei quantas. Parece que somos postos à prova 500 mil vezes. As coisas que aparentemente poderiam ser super simples, parece que há ali um. Ok, e não é, e o sentimento, porque podia ser aquilo que já me aconteceu no passado e que também levou ao dito esgotamento, enfim, que era, ok, eu sentia claramente, Ana é para ir para ali, e eu dizia, não, eu é que controlo, eu é que sei, eu quero ir por aqui, vou por aqui. E tudo na vida continua a dizer, Ana é para ir para ali, e não, é para aqui, e é cansada, exausta, cada vez mais, derreada, continuava a ir por ali, e depois desmoronava, e então eu ia para o caminho certo, e percebia, depois de sofrer horrores, que, ei, pois é, eu já devia ter vindo para aqui, que estupidez. Eu estou a falar de outra coisa diferente, que é nós sabermos, não termos dúvidas, lá está, isto acontece, não é? Ok, este é o caminho, em determinado campo, este é o caminho, é o meu caminho. É muito claro, é muito óbvio, é muito sentido, é muito. E parece que, ainda assim, parece que tudo, ou muitas coisas, que parece que tem que se estar constantemente a ultrapassar barreiras e que. Porquê? Olha, a forma como eu entendo, assim, quando a gente entra num caminho espiritual, quando a gente está assumindo que a gente tem muita coisa para aprender, que tem algo que a gente precisa de uma guiança, a gente quer se entregar para alguém, para uma referência que sabe muito mais, que já viu algo que a gente ainda não viu e que tem um conhecimento de algo que a gente não tem. Então,
Imagina que a gente já consolidou tantas certezas e verdades e ideias e conceitos errados durante 30, 40 anos. E depois a gente vai ter que, para conseguir seguir esse caminho, se desfazer de tudo isso, ou de boa parte disso. Quando eu falo me desfazer disso, não significa largar tudo e virar monge necessariamente, não é isso. Mas desses conceitos. Porque a prisão está toda na mente, né? A gente sofre porque a gente não quer, ou porque a gente acredita que aquilo é importante para a gente em algum nível, ou porque a gente tinha uma expectativa de que aquilo levasse a gente a algum lugar e a gente ainda não chegou naquele lugar que a gente pretendia. Então eu vou segurar um pouquinho mais, como por vamos, um exemplo muito bobo assim também, mas se eu acho uma poltrona linda e maravilhosa, que vai ficar perfeita na minha casa, só tô eu e ela nesse lugar. Eu tenho que carregar ela para levar, mas eu não tenho força física suficiente para isso. Eu posso até arrastar ela por 2 segundos, eu posso até segurar ela por 1 minuto, mas eu não tenho força física suficiente para sustentar ela nas minhas costas até chegar onde eu quero chegar. Eu preciso trabalhar, eu preciso malhar, eu preciso me fortalecer para isso. E a gente vai fazer isso com nossa mente. Então, com o corpo a gente sente dor no dia seguinte, né? A gente volta de uma academia dolorida dos pés à cabeça e a gente sente prazer com isso, porque a gente sabe que é uma dor que está levando a gente para algum lugar. E aí a gente tem que aprender a sentir esse prazer no caminho espiritual, né? Quando vem as dificuldades, teve uma pessoa que falou aqui, vê Deus até nos perrengues, né? Assim, nas dificuldades. A gente tem que ter prazer, não é masoquismo, não é isso que eu tô falando, mas de ter o prazer de falar, nossa, tá difícil porque eu tô tendo que largar alguma coisa que eu preciso. Senão estaria mais fácil. Então, eu acho que é mais isso. Os desafios são. A gente cria esses desafios, meu Deus. Lembra quando você, no início dessa conversa, você falou que 1 minuto, 5 minutos a gente precisa tirar por dia. Não precisa largar a vida inteira, não precisa chegar nos extremos necessariamente. Cada um tem um jeito de viver a espiritualidade, né? Cada um tem um jeito e cada um precisa passar de uma forma pelas coisas. Isso é muito particular. E 1 minuto com qualidade por dia. A gente vai se conhecer mais, a gente vai se perceber, a gente vai relaxar mais, a gente vai caminhar de forma mais suave, mas a gente tem mania de brigar para tudo. Nossa, mas eu falo por mim mesmo, assim, e das pessoas ao meu redor, como a gente briga para tudo, sabe? A gente consegue pegar um celular, ficar 1 hora procrastinando, mas a gente não pega, lê uma página de um livro com atenção, às vezes. Então, acho que são essas escolhas que a gente tem consciência de que tem que mudar, mas nem por isso elas se tornam fáceis. E aí a gente fica nessa briga constante, até desapegar, que nem Draupadi. Sim, E verdade. relaxa. E eu tenho que contar esta história porque nós estamos a conversar há quase 1 hora. Eu não sei se tem tempo, mas depois, assim, o tempo voa quando as conversas são bonitas e de facto nos acrescentam, não é? Aquilo que eu estava a dizer, era um bocadinho diferente. Ok, desde que eu mergulhei mais no meu caminho espiritual, porque desde criança, desde que eu me lembro de pensar, enfim, que eu sempre tive muita necessidade de ter respostas e perguntava. Por exemplo, os meus pais inscreveram-me no dito colégio de freiras, mas eu não gostava, não percebia, não queria, não ia à missa e dizia, mas eles diziam aquilo tudo de cor e eles não sei o quê, pronto. E eu, mãe, eu quero saber mais sobre isto e depois li livros e os meus pais iam respondendo às minhas perguntas, eu pedia para ir conhecer um determinado sítio e levavam para eu ver. Portanto, eu sempre tive essa sorte de alguma forma. Até chegar ao momento em que estava muito ligada à televisão, muito ligada àquele mundo de oh, yeah, somos todos isto, temos todos óculos cor-de-rosa e o que interessa é tudo isto. E eu esqueci, até porque nem tinha tempo. Primeiro trabalhava, depois embonecava-me toda e depois aparecia e tirava fotografia, ia embora, dormia, trabalhava, aparecia. Portanto, a vida tornou-se esta parvoíce. Mas eu não tinha consciência dela, até porque eu nem tinha tempo para parar para pensar nisso. E portanto aí veio o grito que eu digo que é do corpo, na verdade eventualmente não seria do corpo, mas
É aquela tal coisa que nós queremos passar a mensagem para que outras pessoas evitem chegar a um extremo enfim, para terem um tempo para mergulhar na espiritualidade, isto é, não existe espiritualidade, ponto. Existirá para monges, não é para monges, como é que se chamam as pessoas que vivem em grutas e eu estava a ler hoje de manhã sobre isso exatamente no Bhagavad Gita. Está-me a falhar o nome. Em grupos. Não, não. Ai. Bom, há pessoas que vivem só esse caminho, só isso, nada mais interessa, alimentam-se ermita. Sim, ermita, pode ser. Isso. E eu conheço um desde miúda, e eu não percebia porque é que ele desaparecia no meio da montanha, e sério, e fez construiu como é que se chama? Um repuxo de água lá para a nossa casa, de pedra, feito de pedra do monte, e ele construiu esse, e ia entregando por peças, conforme ele sentia e queria. E todo o resto da vida dele, nós não sabíamos onde ele estava. Ele era irmão da senhora que trabalhava lá em casa, que trabalhou lá em casa durante 20 e tal anos. Então ele simplesmente desaparecia no meio do monte. Conhecia aquilo como as palmas da mão dele, não é? Com certeza. Portanto, dormia lá, alimentava-se, não sabemos como, não tinha dinheiro, não tinha. Pronto, é uma pessoa à parte, vivia só disto, ok. Isto é um extremo, está tudo certo. Nada contra, aliás, acho que ele deve ser iluminadíssimo, deve estar numa fase. Ok, tudo certo. Eu estava a falar, e agora não sei porque é que eu cheguei ao ermita e a esta pessoa. Lá está, eu sei, é porque falo muito e às tantas isto. Quando dou conta, já estou noutra coisa. Aquilo que eu dizia o que eu ia perguntar, aliás, é: ok, a partir do momento em que nós mergulhamos um pouco mais e as coisas, já sei, era aqui, as coisas não têm que estar dissociadas, nem devem, a meu ver. Portanto, se escolhe ser monge ou monja, está tudo certo, mas quem não escolhe, quem tem, enfim, não há uma dissociação, não há uma vida espiritual, uma vida profissional, uma vida pessoal, uma vida não sei o quê, é tudo uma, não é? Quer dizer, é tirar tempo para isto, para aquilo, para aquilo, para aquilo, ou até estar a trabalhar e estar também com esse sentimento. Quanto mais mergulhamos, mais amor sentimos e mais damos ao outro, e portanto, na verdade, acaba por estar tudo interligado, não é? Digo eu. Tá, o perigo da gente às vezes estar. É isso, cada um tem um caminho muito particular, não dá pra dizer qual é o correto, né? Cada um vai ter que passar, mas o perigo da gente às vezes estar do lado de fora e vivendo é porque a gente automaticamente, sem pensar, é o ego que vai guiando a gente pra fazer as coisas, né? Então, eu vejo tantas pessoas assim com potencial enorme, eu conheço pessoas lindas com potencial enorme, mas elas às vezes não percebem que elas estão fazendo aquilo por um motivo muito egóico. Apesar de estarem fazendo coisas lindas. E aí elas fazem outras pessoas se sentirem muito bem, mas elas acabam tirando delas, porque elas não se alimentam com aquela postura, porque não tá desprendida daquele ato, né? Não daquele fato. Então, às vezes a gente tá no mundo, trabalhando e fazendo tudo, mas ali a gente precisa de ferramentas, como é que eu falo? Não é que são diferentes, mas conseguir equalizar isso internamente é desafiador, é muito mais difícil estar no mundo. Acho que é até perigoso falar isso, dizer que é mais difícil estar no mundo do que dentro de um ashram. Não é, porque as dificuldades são diferentes. Mas a gente tem desafios muito mais aleatórios, muito mais inesperados. A gente está Sim, num lugar mais solto, digamos assim, né? Com qualquer tipo de intercorrência ao nosso redor. Então a gente tem que estar muito mais atento para não cair num hábito comum, sem querer, de um lugar comum. Porque é isso, a gente quando é mais novo, a gente vive, a gente não precisa ter consciência, a gente só vive, né? A gente vive.
A gente não precisa pensar. E pensar cansa. Malhar o corpo cansa. Pensar cansa também. A gente cansa, a gente precisa trabalhar o jeito da gente pensar. Senão a gente vai para um lugar comum do que a gente já está acostumado, que é um hábito. Que por mais que não seja o ideal, é um lugar que a gente já conhece. Então é mais fácil da gente escorregar por esse caminho. Então acho que exige um pouco mais de atenção, do meu ponto de vista, de da gente ter muito mais consciência, tá buscando assim, né? Não dar uma escorregada assim, que Quando, atrapalha um pouco. quando comecei, e foi há pouco tempo, atenção, há 4 5 anos, de facto, enfim, a sentir isto como uma necessidade mesmo e a mergulhar um bocadinho. Tive provas duras para passar, provas muito duras, e entendo que todas elas tinham uma aprendizagem incrível, para fazer. E lá está, nós no momento em que está a acontecer, não vemos o quadro todo, e portanto, a primeira tendência é pensar: caramba, porquê? Então, agora que eu até estava, enfim, muito mais. Porquê é que está a acontecer isto tudo? Parece que está tudo a desmoronar-se à minha volta, mas o que é isto? E depois, quando aprendemos a confiar, e as coisas, enfim, vão levando o seu caminho, vão encaminhando e encaixando, depois pomos-nos num lugar em que tentamos ver o cenário todo para trás, e percebemos claramente que aquilo era necessário, aquilo era necessário, aquilo era necessário. E ainda bem que aconteceu, porque, ok, fez sofrer muito, foi doloroso, mas com isto eu aprendi isto e aquilo e aquilo e aquilo. E esta é uma parte, e eu aceito completamente. E sim, as coisas vão acontecendo, e em todas elas eu vejo. Eu até acho que exagero nisto, que é: qual é a lição que eu tenho que tirar disto? Ok, isto está a acontecer. O que é que eu tenho que aprender com isto? Eu acho que até exagero, se calhar isto nem se deve fazer. Deve? É porque a gente acaba criando também a solução, né? É isso que às vezes a gente pensa tanto que a gente cria a solução que a gente quer. A gente cria a justificativa que a gente quer. Às vezes, não é sempre, mas acho que quando é natural a coisa vem. E às vezes eu confesso que eu fico na dúvida. Claro que acontecem desafios depois que a gente entra no caminho espiritual, porque é isso, a gente vai ter que. Um trem tá a 200, sei lá, 800 por hora no trilho e a gente decidiu que aquele outro caminho é melhor, a gente vai ter que tirar ele desse trilho nessa velocidade. Vai dar um probleminha fazer isso, que a gente não, nem sempre para, né, para fazer essa mudança. Mas eu às vezes tenho a impressão de que nem é que é mais difícil, é porque são dificuldades diferentes e a gente estranha essas dificuldades diferentes. A gente se acostuma com tudo, então se eu tenho uma vida e que tem um sofrimento que eu já estou acostumada naquela vida, tem algumas coisas que me incomodam muito, mas eu já tenho vivência para essas coisas que me incomodam. Oi, tá aqui? Eu O acho que cara. está com pouca rede. Pode ser, né? Aqui voltou? Sim, Normal? Então, eu acho que a gente cria mecanismos para sobreviver àqueles pequenos incômodos e eles passam a não parecer tão grandes quanto eles seriam para uma outra pessoa que, por exemplo, não está acostumada com aqueles. Entende? sim, Então, às vezes, a gente passa por dificuldades porque são coisas que a gente não teria escolhido passar. A sim. gente perde o controle, né? Aquela coisa que a gente, que a gente achava que tinha. Então a gente agora está passando por coisas que a gente não teria escolhido. A gente não queria aquilo naquele momento, então a gente se chateia por estar passando por aquilo. E tem a expectativa, né? Vou entrar no caminho espiritual e minha vida vai ficar incrível, vai ficar tudo lindo, leve. E aí a gente não é bem assim, porque não é mágica, é um processo. E aí a gente fica chateado e fica tudo mais difícil também. Eu Uhum. acho que é mais isso, sabe? Às vezes eu penso sobre isso um pouco, porque realmente eu também passo por um monte de coisa. Mas a cada vez que as coisas vêm, a gente começa a passar por elas de uma forma diferente e vai ficando mais fácil. Uhum. Verdade, sem dúvida, sem dúvida. Então,
Mas mais fácil não dá para dizer que é, não. É ter a constatar, né? A aceitar e a entregar. Eu acho que trabalho é mesmo nesse sentido e sim, ok, no caminho para, fazendo muitas asneiras, mas no caminho para. Né, eu não vou ocupar mais tempo a fazer perguntas e a falar muito. Não podemos terminar este direto sem cantar o Om Namah Narayana e eu gostaria de pedir, se ainda for possível, ter-lhe, tendo já tirado tanto do seu tempo, para cantar aquele outro maravilhoso que vai explicar-nos como é que surgiu. Mas podemos fazer durante uns minutos, 2, 3 minutos, uma melodia que queira do Om Namah Narayana? Uhum. Sim, sim. Quanto tempo? Se você cronometra? Não, sim, quando sentir, Só na um verdade. tempinho. Tá bom, tá bom. Om Namo Narayanaya, 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 Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya, 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 Om Namo Narayanaya. É assim, eu tenho 3 animais cá em casa e quando ouvem o Om Namah Narayana vêm os três. Estão aqui os três, Oh. lindo, obrigada, muito, 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 muito obrigada. Agora, Eu que agradeço. por favor, conte. Esse, esse bhajan que eu cantei lá, que você viu daquela, né, dessa última vez, ele tem uma história que, assim, alguns anos atrás, eu tinha uma irmã mais nova que nasceu com algumas questões e ela já fez a passagem dela. E nesse momento, o Aradakananda foi passar uns dias com a gente lá no Brasil, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Normalmente ele só vai no Brasil junto com o Guruji, né, junto com os eventos. E aí, como isso aconteceu, ele foi passar, acho que uns 2 semanas com a gente, uns 10, 15 dias com a gente lá. Então a gente estava junto pela primeira vez, depois de muitos anos, a família toda, eu, meu pai, minha mãe, ele, meus filhos, e foi muito especial, foi muito
foi um momento muito forte, né? E muito bonito ao mesmo tempo. E aí, meu filho devia ter. Hoje ele tá com 18, pelo menos uns 14 anos, por aí, eu acredito. Não tenho certeza agora. Mas 14 anos em torno. E a gente estava fazendo puja todo mundo junto de manhã, esse ritual, né? Um guru puja, esse ritual para o guru de manhã. E ele foi para um quartinho, quando terminou, ele foi para um quarto que tinha lá na casa e ficou lá sozinho um tempo. Depois ele chamou o Aradakananda. Ele é muito tímido, meu filho. Nossa, muito tímido. E ele chamou o tio para mostrar algo que ele estava fazendo. E aí o Aradakananda voltou assim: Nossa, o Mohandas, é o nome espiritual dele, o Irá, é o nome que eu dei. Ele compôs um bhajan. Tá super bonito, a gente tá, assim, eu tô ajudando ele só a finalizar os detalhes e a gente vai cantar para vocês. E foi assim que a gente conheceu esse bhajan. Coisa mais linda. Ele disse, segundo Aradakananda, ele chamou e falou assim que ele estava com uma melodia cantarolando na cabeça e a letra ele escreveu algumas coisas, né, para a letra, o que vinha na cabeça dele com aquilo. Então eles organizaram dentro dessa melodia que ele estava cantarolando e fez esse bhajan, Que que vai... eu particularmente acho lindo. E É cantar. é lindo. Nós cantamos todos juntos lá no ashram, foi e dançámos e foi incrível. Eu vim com ele na cabeça e volta e meia estou a fazer coisas, a conduzir, a fazer coisas e estou a cantarolar. É muito bonito. Ele tem uma alegria nesse bhajan. Eu acho ele tão alegre. Sabe a criança quando tá feliz que anda assim, pulando na pontinha dos pés? Me dá essa sensação. Ele sabe essa alegriazinha assim, que gostosa, né? Bem, quase ingênua. Então, o bhajan é assim. Radhe Krishna, Radhe Govinda, Radhe Gopala. Radhe Krishna, Radhe Govinda, Radhe Gopala. Govinda Radhe Radhe Sham, Sham Sham Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe Radhe Sham, Sham Sham Radhe Radhe Govinda. Jai Shri Krishna, Radhe Govinda, Jai Shri Krishna, Radhe Gopala, Jai Shri Krishna, Radhe Govinda, Jai Shri Krishna, Radhe Gopala, Shama Shama Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Shama Shama Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Shama Shama Radhe Radhe, Shama Govinda, Radhe Radhe Govinda, Shama Gopala. Radhe Krishna, Radhe Govinda, Radhe Gopala. E aí a gente segue. Lindo, lindo, é lindo, lindo. É, eu adoro. Sou suspeita, mas eu adoro isso. É incrível. É. Bom, Marina, eu não vou ocupar mais o seu tempo. É claro que eu vou massacrar e daqui a uns tempos eu vou pedir outro direto, mas vamos deixar passar assim uns meses, pronto, que é para eu dar assim um intervalinho. Foi muito bonito. A Marina é- enfim, tem este amor puro, muito à flor da pele e sente. E bom, eu estou assim muito leve, estou assim meio a flutuar e é isso. Só quero mesmo agradecer e eu vou deixar o direto gravado. E se vocês quiserem falar com a Marina, enfim, acredito que podem estar à vontade, certo, Marina? Sim, eu agradeço muito a oportunidade, porque
Eu adoro, adoro sentar para conversar sobre tudo isso. Acho, me alimenta. Eu gosto muito, muito obrigada. Espero que faça o bem para os outros como faz para a gente, né? Falar. Porque Mas muito obrigada. acredito mesmo que sim. Então, vamos despedir-nos. Eu só queria responder a duas coisas. Uma pessoa perguntou como pode ir a um ashram. Ah, e a próxima viagem está marcada, isto é, acontecerá em 2023. O ideal é mandar mensagem privada e fica já na lista que já tem algumas pessoas. E outra pessoa estava a perguntar onde pode adquirir o Bhagavad Gita, etc. E se me mandar mensagem privada, eu coloco em comunicação com a responsável da Bhakti Marga pela loja onde tem. Pronto, era só isto. Marina, obrigada. Um abraço gigante e até muito breve. Quando vierem no Brasil, entre em contato para conhecer nossos cantinhos aqui também. É, quando vier em Portugal, É, se calhar encontramos mais facilmente no ar, não é? Na Alemanha. pois vamos ver o que que acontece. Vamos ver. É. Ok. Obrigada, Ana. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.